E aí, seus nerds e crentes? Estou compartilhando aqui com vocês um dos episódios do quadro que eu tinha lá no Tá Tirando Podcast, chamado Tirando 5, onde eu conto 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. Espero que você curta e te ajude nos seus estudos bíblicos. Tirando 5, seu top 5 bíblico em formato podcast. Estamos de volta, tirando 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. E o tema de hoje é Leva a blusa que vai esfriar. Eu sou a Carla Guedes e vem comigo. Bem, galera, o tema dessa semana não poderia ser outro, né? Nós tínhamos que falar aí das mamães. Elas aí que têm grande influência na nossa criação, até na nossa fé, como a gente vai ver aí no episódio de hoje. Então, se você é mãe, parabéns aí pelo seu dia. Esse programa é uma homenagem a você, né? E se você é filho, presta atenção aí e honra tua mãe, obedeça e seja um filho aí maravilhoso, certo? Então, vamos aí para nossa mamãe número 1, que é a vovó Lloyd. Sim, galera, vovó Lloyd, né? O pessoal fala que vovó é mãe 2 vezes. Então a Lloyd aí é mamãe 2 vezes, certo? Bem, a vovó Lloyd, foi mãe de Eunice. Eunice que foi mãe de Timóteo. Sim, Timóteo, aquele jovenzinho, todo fofinho, discípulo de Paulo. Um menino, assim, exemplar, excelente. Toda vez que a gente lembra de jovens na Bíblia, a gente lembra de José, lembra de Daniel e também de Timóteo, né? Porque ele teve uma vida aí de entrega ao Senhor, de entrega à obra de Deus, exemplar, né? E quando Paulo está escrevendo a carta dele para Timóteo, né? Quando Paulo estava preso, assim, ele fala que ele lembra de Timóteo por conta da fé que ele tinha, que era uma fé sem fingimento. Uma fé que ele tinha herdado aí, né? Da avó dele e da mãe dele, não é? Então, olha que louco, cara. Saber que Timóteo, ele foi criado aí por Eunice e pela vovó Lloyd, num exemplo, que elas foram exemplo para a vida dele. Um exemplo de fé sem fingimento, né? A gente precisa até pensar mais sobre isso, né? Por que será que Paulo falou de fé sem fingimento, né? Infelizmente, né, às vezes a gente... na nossa vida, a gente às vezes até esconde algumas dores, né? A gente esconde alguns problemas, no sentido de tentar se preservar. Mas é interessante de ter essa passagem relacionada à mãe, porque mãe a gente não consegue esconder, né? A gente chega na casa da mãe, a mãe fala, o que foi? Fala, mano, eu não falei nada ainda, mas eu sei que aconteceu alguma coisa, conta pra mim. Aí ela já vem, abraça a gente, né? Aí você fala, tá bom, mãe, eu vou te contar tudo, né? Então, que a nossa fé seja assim também com o Senhor, né? Que nós possamos abrir realmente as nossas feridas, que a gente possa abrir mesmo os nossos pecados, as nossas falhas, para que nós possamos ser tratados, não é? Então, a vovó Lloyd aí, né? É um grande exemplo de mãe. Ela foi um exemplo aí de mãe, exemplo de fé. Bem, agora vamos para a nossa mamãe número 2, que é a mãe do rei Lemuel. Nossa, mano, que é essa doida, né? Você deve estar pensando. Gente, o escritor de Provérbios, ele escreveu ali Provérbios 31 baseado no conselho que a mãe dele deu para ele, né? Então, a mãe de Lemuel, ela representa nós, mães, né? Porque eu também sou mãe, nesse sentido de ser conselheira, né? Para os nossos filhos. Então, assim, se tem uma pessoa que vai te aconselhar na tua vida, é tua mãe, né? Eu acho que se todos os filhos, eles ouvissem os conselhos da mãe, a gente teria muito menos problema no mundo, não é? Porque as mães, elas parece que elas sabem mesmo o que vai acontecer, elas têm muita sabedoria na boca delas, né?
tantas e tantas mães aí, né? Que a gente vê que tem muitas mães que são até analfabetas, né? Mães que não sabem nem ler e escrever, não fizeram faculdade, mas são extremamente sábias, porque elas entendem da vida, né? Elas entendem de amor. Então, realmente, as mães são super conselheiras, né? E aí, ela descreve para o filho, né? Dá vários conselhos. Ela dá uma série de conselhos ali em Provérbios 31 para o filho, que é um rei, né? E ela também dá um conselho. Ela fala como que é uma mulher, né? Como uma mulher deve se portar. E ele ensinando o filho a buscar uma boa esposa, né? Aí ela dá uma série de um checklist, né? Do tipo de mulher que ele teria que procurar, entre aspas, né? E aí no final ela até fala assim, ó: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? E aí o rei, né? Aliás, né? Alguns dizem que era próprio Salomão, né? Que se deu outro nome, talvez por vergonha, porque ele mesmo não seguiu o conselho da mãe, Batseba, né? Se foi ele mesmo que escreveu o Provérbios 31. Mas a gente vê exatamente o contrário hoje, né? A gente vê os homens dando valor para as mulheres graciosas e formosas, né? E essa parte do teme ao Senhor, eles colocam no final do checklist, né? Eles primeiro vê se a mulher é bonita, depois vê se ela tem uma pessoa agradável, e só depois que ele vai ver se a mulher ela teme ao Senhor. Então, hoje a gente vê tantas mulheres buscando reconhecimento. Se você for ver bem, é porque realmente as mulheres elas não estariam buscando uma coisa que elas sempre tiveram, né? Então, se elas estão buscando hoje, é justamente porque, estatisticamente dizendo, muitas mulheres não foram honradas, né? Quando eu falo mulher honrada, eu tô falando assim: homens que não honraram as mães, homens que não honraram as esposas, homens que não honraram as filhas, né? E hoje, ainda, né? Infelizmente, os homens ainda dão mais valor à beleza externa, e a mulher acaba buscando através da beleza externa, através de tantas qualidades, serem reconhecidas, quando na verdade elas tinham que buscar as outras características que está lá em Provérbios 31, né? Então é isso, né? Então a mãe do rei Lemuel, ela representa essa mãe conselheira. Então, se você é filho, ouça sua mãe, porque com certeza os conselhos dela são de muita sabedoria, que vão acrescentar muito aí no teu futuro, e no teu caráter, não é? E no teu relacionamento com Deus. Certo? Agora nós vamos para a nossa mamãe número 3, que é Lia. Bem, como eu falei, né? Muitas mulheres não foram honradas, não é? E Lia foi uma dessas. Ela foi usada pelo pai para enganar Jacó, né? Enganar Israel, que era o outro nome de Jacó, né? E que coisa, né? Jacó, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, porque ele era apaixonado por Raquel. E na noite de núpcias, o sogro enganou ele, embebedou ele e acabou colocando Lia no lugar de Raquel, porque Lia era a filha mais velha, né? E ele disse que era porque era a tradição lá, as mulheres mais velhas casarem primeiro. Então ela já foi usada ali, né? Para se deitar com um homem que não amava ela e sendo usada pelo próprio pai para poder enganar Jacó, porque Jacó trazia muita prosperidade para Labão. Então ele não queria que ele fosse embora, queria que ele ficasse mais tempo, e aí Jacó trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. Então Lia, assim, ela percebe-se que ela não era feliz no casamento, né? Porque Jacó, ele nunca escondeu que o amor da vida dele era a Raquel, né? E tadinha, né? E nessa dor dela, o Senhor viu que ela era desprezada e fez com que ela fosse uma mulher fértil. Então ela passou a engravidar, né? Ao passo que Raquel era estéril, Lia, ela engravidava, né? E tinha muitos filhos. Então ela engravidou de Rubem e falou: não, agora Jacó vai prestar atenção em mim. Não aconteceu nada. Depois ela engravidou de novo de Simeão. Ela falou: agora Jacó vai me enxergar. Também não.
Ela engravidou uma terceira vez. Ela falou, não, agora vai. Agora, quando o Levi nascer, tudo homem, né? Aí Jacó vai prestar atenção em mim. Também não aconteceu, né? Mas aí chegou um momento que ela parou e pensou, falou, poxa, acho que ela olhou para o lado e pensou assim, poxa, eu tô buscando, eu tô, assim, no fundo, ela deve ter pensado assim, poxa, eu acho que eu tô usando os meus filhos, né, para poder conseguir o amor do meu marido, sabe? Eu tô esperando uma coisa do meu marido que ele não me dá, e aquele que viu a minha dor e me deu uma coisa, eu tô desprezando, que é Deus. Porque Deus viu a dor dela. Acho que de todas essas pessoas que cercavam Lia, quem viu, né? E quem fez alguma coisa por ela foi Deus, né? E aí ela pegou e falou assim, quer saber? Eu não vou mais esperar de homens, mas esse filho que eu vou ter agora, né? Que ela estava grávida, ela falou assim, eu vou colocar o nome de Judá, porque eu vou louvar ao Senhor, né? E ela resolveu olhar para Deus, né? Então, Lia, ela representa essa mulher que olha para Deus, mesmo quando ela é desprezada por todos à sua volta, né? Mesmo que ela não tenha o amor do marido, né? Mesmo que você, às vezes, até desprezado pelos seus próprios filhos, mas saiba que Deus te ama e Ele olha por você, né? E engraçado que Lia, ela gerou 2 linhagens, né? Esse Judá que ela teve, quando ela decidiu louvar o Senhor, foi a linhagem de reis, né? Até fala, né? Que Jesus é o leão da tribo de Judá. E sem falar de Levi, né? Que ela também gerou, que foi a linhagem sacerdotal, né? Então, você imagine, né? De Lia veio uma linhagem de reis e sacerdotes, né? Então, mãe que você está ouvindo, louve ao Senhor. O amor de Deus é o que importa sobre todos os amores que a gente pode ter nesse mundo. E se você é filho, ame a sua mãe, né? Demonstre isso para ela, né? Através de palavras, através de atitudes, né? Para que você possa reconciliar aí com a sua mãe, amém? E agora vamos para nossa mãe número 4, que é Joquebede. Bem, Joquebede, ela ficou grávida, acho que sei lá, um dos pior momento que uma mulher poderia ficar grávida, né? Que é quando, lá na época, o faraó falou assim, ó, todos os meninos que nascessem já nasceria ali com X nas costas, já com uma sentença de morte. Então imagine, né? Você engravida e fala, se for menino, eu vou perder esse filho, assim que ele nascesse. E Joquebede, ela teve o filho, quando foi ver o menino, né? Moisés. E aí ela pegou e falou, e agora, né? E aí ela escondeu Moisés por 3 meses. Mas, filho, só o fato dela ter escondido um filho por 3 meses já é o suficiente para estar nessa lista. Porque como ela conseguiu? Esse menino tinha cólica. Esse menino não chorava. Eu fico imaginando, mano, o que Joquebede fazia, velho? Como é que ela conseguiu, né? Aliás, eu até tenho uma teoria, né? Eu acho que quem inventou o sling foi Joquebede. Porque eu acho que a única forma da criança ficar quietinha é ela ficar assim, pertinho do peito, mamando 24 horas por dia. Quietinho, assim, no peito da mãe. Então eu acho que ela amarrou ele aqui assim, ó, na barriga dela e ficava carregando ele aqui, tipo, por debaixo dos panos. Sei lá, eu acho que ela fazia isso, né? E aí chegou um momento que ela não conseguia mais esconder, né? E aí ela colocou ele no Nilo, né? Porque o faraó tinha falado, né? Que as crianças, os meninos deviam ser jogados no Nilo. E ela, de certa forma, ela fez isso. De certa forma, ela obedeceu, né? Porque ela pegou Moisés, colocou ali num cestinho, né? E depositou ele lá no Nilo. E deixou, né? E pediu pra Miriam ir seguindo, né? Que era irmã de Moisés. E aí você já deve conhecer a história, né? Que a filha de Faraó encontra ele lá no Rio Nilo, pega ele, cria ele, né? E tudo mais. Então, Joquebede representa as mães naqueles momentos em que a gente tem que abrir mão do próprio filho.
aquele momento em que a gente tem que deixar o filho ir, né? Já no parto, né? Já é uma divisão, né? Já é uma separação muito grande. Teve vários momentos que quando os meus filhos eram pequenininhos, assim, bem novinhos, assim, 2 meses, 3 meses, eu falava, eu queria que ele voltasse pra barriga um pouquinho pra eu poder descansar. Mas a divisão foi feita, né? A separação foi feita e agora, filho, já saiu da barriga, não tem mais como voltar. Então, que viagem, né, gente? Mas vários momentos nós, como mães, a gente tem que deixar o nosso filho ir. Né? É uma dor, né? É uma dor grande. Às vezes você começa na escola, né? Você tem que deixar seu filho na escola. Aí depois ele começa a crescer, aí ele começa a namorar, aí depois tem que ir fazer a faculdade, depois tem que... Ele quer viajar, quer ir para outros lugares. Eu tive essa experiência esses últimos meses aí, no último mês, em que meu filho chegou da escola e já estava saindo de novo. Foi a primeira vez que ele saiu sozinho, assim, né? Para um lugar diferente. Ele falou, mãe, eu vou fazer um trabalho com os amigos, né? Na casa do meu amigo. Eu falei, olha só, mano. Foi a primeira experiência, assim, que ele saiu de casa sozinho, né? Sem ser pra ir pra escola. E eu falei, caraca, mano, deu uma coisinha assim no coração. E se aconteceu alguma coisa, sabe? Tipo... Então a Joquebed, ela representa esses momentos em que a gente né, tem que abrir mão. Mas isso faz parte de ser mãe, né? A gente não cria os filhos para nós criamos o filho para o mundo. Eles são do mundo e nós temos que ensiná-los a viver neste mundo, ensiná-los os valores, né? Se tem uma forma da gente proteger o nosso filho, né, é colocar ele numa cestinha de valores, né? Assim como a mãe do rei Lemuel ali, né, aconselhou ele, né, deu vários conselhos. É dessa forma que a gente vai proteger o nosso filho. Mas há momentos, sim, que nós temos que abrir mão. Então, que você tenha essa consciência, né, que você não seja uma mãe possessiva, né? E se você for filho, também entenda a sua mãe, porque realmente é difícil, tá? Agora vamos para a nossa mamãe número 5, que é Maria, né? Maria, mãe de Jesus, ela que é a mãe que largou tudo, né? Assim como Joquebed, ela teve que deixar o filho ir. Maria, ela teve que abrir mão da própria vida dela pelo filho, né? Então imagine, né? Primeiro já começou com ela engravidar virgem, né? Então você imagina, né? Se hoje já é às vezes mal visto, né? Uma moça, né, engravidar sem ser casada, né? Naquela época, então, filha, era morte. Você acha que alguém acreditou, né? Que ela era virgem, né? Até parece, né? As amigas lá da escola, os vizinhos, todo mundo olhava torto pra ela. Falava, olha lá, a que pagava de santa e agora tá aí, grávida, né? Então, né? Que coisa, né? Então ela... não adiantava ela falar que, não, tô grávida do filho de Deus. Tipo, né? Os caras, tá bom. Então Jesus, ele, mesmo depois de grande, né? Muitos não acreditaram que Jesus era o Messias, né? Então muitos acreditavam que Maria era uma impostora ainda, né? Mas ela abriu mão, né, da honra dela, né, pelo filho, por Jesus. Ela, em vários momentos nos evangelhos a gente vê Maria do lado de Jesus. Então ela acompanhou o filho em todos os momentos ali do ministério dele. E até na morte dele, ela viu ele ali na cruz, viu o próprio filho morrendo, né? Deve ser uma coisa assim, uma das maiores dores da vida, deve ser ver um filho morrer, né? E o Jesus até restituiu ela, né? Olhou para João e falou, João, cuida da minha mãe, né? E falou para Maria também cuidar de João, né? Então Maria é essa mãe que muitas vezes tem que abrir mão de tudo para seguir, para ajudar um filho, nem que seja por um período. Tem mães que na verdade deixam a vida inteira, né? Então nós temos mães que deixam de trabalhar, né? Deixam suas carreiras, deixam a sua beleza, né? Deixa pelo menos 9 meses tem que se doar, né?
o corpo 100% mesmo para a criação ali do filho, para que o filho seja gerado com saúde. Tem tantas mães que, sei lá, às vezes o filho nasce deficiente, não é? E aí a mãe tem que se dedicar 100% para alimentar, para dar banho, né? E tanto mais, né? É sempre a mãe, né? É sempre a mãe que está do lado, é sempre a mãe que abre mão, né? A gente já nasce com... Parece que mãe já nasce com isso, né? Já nasce com esses botãozinhos já, é só ir ligando, né? Que é a mãe exemplo, que é a vovó Lloyd, né? A mãe conselheira, que é a mãe do rei Lemuel. A mãe que confia no Senhor, independente de qualquer coisa, e que louva ao Senhor, independente de qualquer situação, que é Lia. A mãe Joquebede, né? Que deixa o filho andar pelas próprias pernas, né? E a mãe Maria, que deixa a sua própria vida por amor ao filho, né? Para acompanhar o filho. Então, galera, esse foi o nosso top 5, né? Gravei aqui ainda emocionado por conta do falecimento da Clary, né? Ainda é muito recente. Mas, enfim, que você tenha gostado desse episódio, que você, como mãe, que você aprenda com essas mães, e você, como filho, honre e aprenda a honrar a tua mãe, né? Porque é mandamento do Senhor, honrar os pais. E honrar os pais, gente, não é só obedecer, não. É ter uma vida digna, né? Porque a gente até costuma falar, né? Quando a gente vê uma criança fazendo bagunça, qual é a primeira coisa que você pensa? É isso mesmo. Onde está a mãe desse menino, né? Então, o teu comportamento, ele honra o teu pai e tua mãe, né? Se você ter um comportamento digno, ter um comportamento correto e obedecer a tua mãe e fazer aquilo que ela te orientou, você vai estar honrando ela, tá? Não se honra só com presente, só com palavras, não. Mas também com atitudes, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse Top 5, desse Tirando 5. Deixa nos comentários aí outras mães, né? Que são exemplos para você. E eu também queria aproveitar aqui esse espaço para deixar aqui um abraço para minha mãe. Ela que é a junção de todas essas mães aqui que eu falei, né? Ela é uma serva de Deus. Sempre que eu me sento com ela para conversar, a gente sempre fala da palavra de Deus. Ela é um grande exemplo para mim. E ela ouve o podcast, viu, gente? ela ouve e divulga, né? Para outras pessoas. E minha mãe é fantástica. Mãe, eu te amo, viu? Te amo muito. Você sabe. A gente está sempre conversando todo dia, trocando conselhos, né? A minha mãe, gente, a minha mãe é top. Minha mãe é fantástica. Um beijo, mãe. Um beijo para todo mundo que ouviu até aqui. Até semana que vem, galera. Tchau.